gente. Primeiro agradecer à professora Roseni Pinheiro pelo convite, ao Grupo Lápis. Em realidade, eu acho que é um momento dramático para o país, né? Então, está difícil, nesses últimos tempos, a gente fazer as coisas com entusiasmo, porque realmente o clima não é para brincadeira e, sobretudo, de alegria. Mas, enfim, eu acho que também, nesses momentos, é quando mais a gente precisa pensar, refletir e compartilhar, né, as nossas reflexões. E eu gostaria de começar relativizando um pouco essa ideia de especialista, o grande especialista no tema, porque essa apresentação, ela é parte de uma trajetória que se iniciou mais ou menos em 2003, foi se tornando mais clara a partir de 2005, que foi um momento que eu constatei com bastante constrangimento o quanto a questão racial era absolutamente invisibilizada nos trabalhos, nos debates, na instituição, inclusive, que eu pertencia e que pertenço, e que é considerado uma referência não só do ponto de vista de excelência acadêmica, mas de implicação nas demandas da saúde coletiva, no comprometimento com necessidades da população brasileira, e, portanto, isso causava constrangimento, porque eu já vinha numa trajetória de cerca de 10 anos, atuando não apenas com pesquisa, mas atuando diretamente com instâncias da gestão, com políticas públicas em saúde, e essa questão simplesmente não se revelava, ou quando aparecia era algo absolutamente superficial. E aí eu acho que foi o campo, principalmente, que me puxou para isso, como se não bastasse a experiência cotidiana, que de repente confirmava aquilo que a teoria ia me ensinar sobre o chamado mito da democracia racial. Então, esse percurso eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Deixa eu ver se o lado está bom aqui. É assim mesmo a posição. O do ladinho aqui. Só não está indo. Agora foi. Bom, então, eu vou falar rapidamente disso, gente, que é o que eu estou chamando aqui da linha do tempo, em termos de um investimento mais efetivo, né, nessa temática. Ela se desenvolve a partir de um projeto denominado Itinerários Terapêuticos de Famílias Afro-Baianas em um Bairro Popular de Salvador, o papel das redes sociais da experiência religiosa, um projeto que contou, na ocasião, com um financiamento relativamente substancial, considerando o que costuma ser, né, para a área de ciências sociais e humanas, e, ao mesmo tempo, esse projeto ele foi se conformando ao lado de outro, que ganhou corpo quando eu fiz meu pós-doc na França, em Lyon, e que encontrei com um grupo dali, coordenado pela professora Eva Martin, da Universidade de Grenoble, também por professores brasileiros. Eu chamo a atenção aí para Tânia Gandon, uma historiadora que trabalha com história oral, é brasileira, mas já vive na França há alguns anos. A Tânia trabalha muito com a questão da memória, né? E elas ambas estavam envolvidas nesse projeto, eu fui convidada a participar, que discutia a questão dos novos usos ou construções identitárias, uso em relação à questão racial e raça no Brasil, mas também a questão de novas construções identitárias do negro no Brasil. Esse projeto ele passa a analisar o lugar e a representação do negro na sociedade brasileira, e o campo da saúde ele não estava ali muito destacado, e foi uma das condições, né, para a minha participação, que foi muito bem acolhida. Esses dois projetos, a gente começou, fez aquela tradicional revisão de literatura, mas eu achei muito pouco fazer uma revisão de literatura. A gente chegou à conclusão que a gente queria, de fato, produzir uma interlocução com pessoas, com atores que já estavam nessa trajetória há muito mais tempo do que eu, do que o grupo FASA que eu coordeno,
E aí a gente começou produzindo um colóquio internacional, etnicidade, religião e saúde, questões identitárias e políticas em saúde da população negra no Brasil. Não é à toa que a questão da religião aparece aí, porque dentro desse processo de busca de conhecimento sobre a temática, ficou claro a importância que a questão religiosa, não apenas do ponto de vista espiritual, né, a sua faceta espiritual, mas a sua faceta mesmo no contexto de luta contra o racismo, né, contra a discriminação e de resistência de todo um povo, né. Ao mesmo tempo, a gente queria articular essa dimensão da identidade e da política. Convidamos pessoas de diferentes partes do Brasil, alguns com dupla militância, quer dizer, tanto atuando na academia, mas atuando no movimento negro. Tive o prazer de conhecer o Antônio Sérgio Guimarães, que é sem dúvida, e eu não tenho a menor dúvida em dizer isso, a principal referência, ao meu ver, na produção sobre a questão racial no Brasil, né, do ponto de vista da sociologia. Obviamente que a gente tem produções muito importantes, inclusive dentro do contexto do próprio movimento negro, mas eu acho que essas produções elas estão ganhando maior densidade mais recentemente. De qualquer sorte, eu vou destacar um nome, ele não é brasileiro, mas é quase um brasileiro, né, que é o Kabengele Munanga. Vocês vão encontrar na internet, gente, eu recomendo que vocês façam isso. O Munanga, ele fez, junto com a Maria de Lourdes, se não me engano, um levantamento que está publicado, a última versão foi em 2002, de quase um meio século de produção sobre a questão racial no Brasil, ou fora do Brasil, mas que de alguma maneira teve uma forte penetração no Brasil. E ele é um inventário muito bem produzido, que ele está organizado por temáticas. Então vocês vão encontrar eixos da identidade, da religião, da política, enfim, é bastante rico isso, e esse material nos ajudou muito. E esse colóquio, então, a gente abriu esse espaço de diálogo, de aprendizagem, e a gente disse isso para os nossos convidados: nós somos aprendizes desse tema, e a gente está buscando esse conjunto de especialistas, e, na verdade, fizemos uma composição. Convidamos, por exemplo, EQEDs, né, ligados a terreiros do Candomblé na Bahia. Convidamos pessoas de outras religiões, mas que estavam também debatendo ou preocupados com essa questão do papel da religião na perspectiva da proteção. Mas convidamos também militantes, gestores e pesquisadores que discutiam um aspecto muito caro, né, para a saúde coletiva, que é a discussão sobre a equidade, particularmente a equidade racial em saúde. Então foram alguns dos pontos que foram debatidos. A gente fez 2 vezes esse evento, na segunda vez, que foi 2010, então foi 2008, 2010. Em 2010 a gente já se sentia menos aprendiz, porque a gente já tinha de fato produzido conhecimento significativo, importante, a partir das pesquisas que a gente estava realizando. Veio um próximo projeto, que é esse, a família do Candomblé e a rede religiosa, o papel da produção de sentidos e práticas de cuidado em saúde. Foi muito rica essa aproximação, porque na verdade a gente foi percebendo como os terreiros de Candomblé em Salvador se constituíam como fontes privilegiadas disso que a gente chama de promoção da saúde. E aprendemos, ainda temos muito que aprender, mas já naquela ocasião, o quanto o Candomblé lida com a questão do cuidado de um modo que a gente teoriza. Eles não teorizam, eles de fato exercem uma ideia de um cuidado que atravessa todas as dimensões, né? Que o cuidar é a essência no Candomblé. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da natureza. Esse cuidado, ele atravessa, né, todas essas dimensões. Posteriormente, a gente investiu num projeto focado na discussão sobre acessibilidade e equidade, com ênfase na rede básica de saúde do Distrito Sanitário da Liberdade, em Salvador. É considerado um distrito que, embora não tenha proporcionalmente a maior concentração de negros, Salvador, na verdade, já tem 75% da sua população entre negros e pardos, mas esse bairro, ele é um ícone, onde está o Iliaê,
de onde nasceram grupos importantes do movimento negro, e foi lá que a gente ancorou para fazer esse trabalho. Por lá ficamos quase 5 anos, voltados principalmente para 2 agravos, que é a doença falciforme e diabetes mellitus. A doença falciforme tem grande prevalência nessa população. Eu vou agilizar um pouquinho para dizer que depois a gente recebemos um convite da OPAS para elaborar esse documento, Perfil Sociodemográfico e Situação de Saúde da População Afrodescendente na América Latina e no Caribe. Um outro projeto que ainda está em processo de negociação com um grupo de York, na Inglaterra, que é a trajetória social, né, da doença falciforme no Brasil e as implicações para o cuidado integral nesse sentido. E, finalmente, o projeto que está em curso há 2 anos, na verdade, ele tem um substrato anterior, que é Juventude Negra no Nordeste Brasileiro, Violência, Racismo Institucional e Proteção Social, que eu vou falar um pouquinho mais no final. Mas vamos lá. Nessa minha fala, aqui são algumas das publicações que foram geradas a partir desses trabalhos. Uma delas, junto com o grupo da França, Ser Negro no Brasil Hoje é o nome do livro, e eu falei particularmente dos desafios da pesquisa e das políticas de saúde pública para a população negra no Brasil. Um outro trabalho junto com a Clarice Mota, que discute religião e etnicidade no Candomblé, na Bahia, né, falando um pouco do percurso histórico, mas também de alguns dados etnográficos. Esse outro trabalho que a gente trouxe muito, o que foi produzido no Distrito Sanitário de Pau da Lima, que vai falar sobre a percepção sobre a saúde, a política de saúde da população negra, perspectivas polifônicas. Também esse trabalho que eu orientei e a gente publicou junto, sobre o movimento negro na construção da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e sua relação com o Estado brasileiro. E um trabalho que foi gerado a partir da pesquisa sobre acessibilidade à atenção básica por parte de famílias negras no Distrito Sanitário da Liberdade. E aí, vou concentrar a minha discussão com vocês no diálogo com uma literatura que foi se expandindo para além da fronteira brasileira, a partir de um estágio sênior que eu realizei em 2014 em Nova York, junto principalmente ao Departamento de Estudos Latinos e Negros da Bard College, junto de Vilna Trito, uma socióloga que vem trabalhando com gênero, inequidade social e raça, mas também com um grupo, com um espaço muito legal, muito interessante, que é o Centro de Disparidades em Saúde do Brooklyn. Esse é um centro, tem um projeto, na verdade é um projeto dentro de o espaço. Vocês se lembram daquele tenista negro Arthur Ashe? Que ele acabou morrendo de AIDS. Enquanto ele estava vivo, ele sentiu na pele, né, e literalmente na pele, a dificuldade de acesso de vida por pessoas negras nos Estados Unidos, né? Na verdade, ele tinha tido uma experiência privilegiada, no sentido de comparado com outros negros, porque nos Estados Unidos você ter alguma habilidade para os esportes dentro das universidades, nesse contexto, acaba sendo um fator de proteção, que aí você recebe bolsas, você recebe um tratamento diferenciado. E o fato é que ele usou grande parte do dinheiro que ele ganhou no tênis para fundar, para criar uma fundação cuja função é justamente trabalhar no contexto desses 2 grupos latinos e negros no âmbito de um dos distritos, né, importantes de Nova York, que é o Brooklyn. Então, observar também esse trabalho foi interessante nos 7 meses que eu estive em Nova York, mas eu vou falar basicamente assim, de um certo percurso mesmo bibliográfico, né, a partir de 4 pontos principais. Um primeiro, eu não vou, aqui eu vou falar rapidamente, não dá nem para enxergar, mas vocês vão ver que eu vou tratar de cada um deles. A questão racial pelas dimensões políticas e sociais, a interseccionalidade como um dos componentes que eu explorei e venho explorando muito particularmente,
a leitura e a análise de autores que já são relativamente conhecidos no Brasil, para quem trabalha com essa temática, e que são americanos, né, ou que circularam, ou circulam muito nos Estados Unidos, e que tiveram o Brasil como objeto de estudo. E, finalmente, um quarto eixo, que é mais específico para trabalhos voltados para a juventude. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou me concentrar nesse trabalho do Charles Mills, vocês vão ver por que o contrato racial, mas chama a atenção esse Ethnic Project, que é da Vilna Trigler. É bastante interessante, depois vocês vão ter acesso aos slides se quiserem alguma informação. É extremamente provocativo esse livro de Bonilla da Silva, ele é latino, né? Bonilla Silva, Racismo sem racistas, né? E não precisamos ir nos Estados Unidos para encontrar o título poderia ser esse, dado pela Lilia Schwartz, na pesquisa que ela fez, que acabou ficando famosa, onde ela, entrevistando um número significativo de brasileiros, perguntava: você é racista? Cerca de 90% dizia não. Você conhece alguém que é racista? A mesma proporção, ou quase a mesma proporção, dizia sim. Então, racistas são os outros, né? Eu não sou. E, de certa maneira, há uma dificuldade de reconhecer que existem racistas, embora possa dizer há racismo, mas quem são os racistas, né? Esse outro livro é muito interessante, eu não vou tratar dele, mas só para vocês, Michael Omi, ali está difícil de ver, e Wyman, formação racial nos Estados Unidos, eu acho que traz uma série de aspectos importantes, porque ele vai discutindo conceitos como Estado, nação, raça, que não servem exclusivamente para a realidade americana. E aí eu vou me concentrar neste cidadão aqui, Charles Mills, porque me parece muito inovador e também provocador o título e o conceito que ele propõe, que é a ideia da existência de um contrato racial, né? Ele começa dizendo que um sistema político que tem uma estrutura de poder com regras formais e informais e que privilegia o sistema econômico, normas, benefícios e oportunidades tendem a se distribuir de forma diferenciada. Até aí nenhuma novidade, é a gente dizer, bom, onde o capital é o principal, a tendência é a geração de desigualdades, de inequidades. Entretanto, ele vai começar a trazer para dentro desse debate o peso, a incidência da questão racial, e ele vai, de fato, chamar para a responsabilidade todos nós ao dizer que constitui tarefa imprescindível construir um quadro teórico global para situar o racismo, o desafio e as suposições do pensamento branco ocidental. Então, também uma coisa que pode nos causar ou espécie, ou, eu diria, no meu caso, muito mais constrangimento, é começar a assumir que existe uma hegemonia branca, né? Essa hegemonia branca, ela está presente nas várias esferas sociais e está fortemente presente na esfera acadêmica, na própria produção do conhecimento, né? Essa hegemonia branca, ela não se dá, assim, se a gente pensa até nas relações Ocidente e Oriente, né? Há uma hegemonia que também passa por essa questão racial. Mas o que é que o Charles Mills propõe? Ele traz em todo o seu livro, né, o argumento central, essa ideia de um contrato racial para entender a questão racial no âmbito das políticas globais. Em que consistiria esse contrato racial? Ele seria similar ao conceito de contrato social, uma espécie de consentimento, né, de uma certa ordem que sustenta um discurso de um Estado racializado, uma política racializada, um sistema judicial racializado, que, no entanto, raça é suprimido. Ou seja, a raça está presente, o racismo, a questão racial, ela pauta esses campos,
mas há uma invisibilidade, deixa disso, né? Não se trata disso. Então, esse elemento, ele está presente aí, ele está presente de uma forma mais ou menos sutil, mas principalmente esse contrato, ele parte de uma certa naturalização da diferença, de um certo princípio de que, bom, mas sempre foi assim, ou sempre será assim, ou desde sempre foi assim, né? Algo nessa direção. E aí é importante dialogar um pouquinho com Câmara Jones, essa mais conhecida para nós brasileiros, né? Quando ela traz muito claramente a questão dos 3 níveis de expressão do racismo. O nível institucional, aquele que ela denomina como pessoalmente mediado, e o racismo internalizado. Aqui eu trouxe um destaque maior para o racismo institucional. O racismo institucional funciona a partir de barreiras estruturais e normas sociais, assim como diferenças de acesso ao poder. Como tal, deve ser entendido enquanto sistema político cujos efeitos estruturais se refletem, por exemplo, no acesso diferenciado à escola, à saúde. Tem muita gente aí, aliás, eu vou usar uma expressão popular, muita gente boa, algumas aspas se a gente quiser, assim, um absurdo se falar dessa coisa de racismo institucional, faltam evidências e restringe a ideia de institucional a existir ou não na unidade, aliás, coisa que existe, mas enfim, não se trata, quando eu penso institucional, eu posso ter essa expressão concreta na tal instituição, mas você tem uma expressão e uma dimensão muito mais ampla que está no âmbito das estruturas sociais e econômicas, que está em como é distribuído o recurso, de como se situa a questão da qualidade nos vários âmbitos, da educação, da saúde, da segurança, como é que isso se processa, né? Ou seja, esse estrutural aparece, esse institucional aparece aí em contraposição ao individual. Ou seja, não falamos aí desse racismo que se expressa nas relações interpessoais, falamos daquilo que está dentro dessas, que se expressa nas grandes estruturas. Então, ela também remete, portanto, ela não é só isso, ela também remete às formas como as instituições funcionam, contribuindo para a naturalização e a reprodução da desigualdade regional. Então, você vai de um nível mais amplo, um nível mais específico, e, finalmente, um outro, nesse caso não é Câmara Jones, um outro Jones vai nos dizer que o racismo institucional compreende leis estabelecidas, costumes e práticas que sistematicamente refletem e produzem as desigualdades raciais na sociedade. Completando esse quadro, só destacando, eu gostei muito também desse título, né? Lógica branca, métodos brancos, o racismo e a metodologia. E aí, a provocação aqui é o quanto a questão racial ou o próprio racismo, né, mais ou menos sutil, mais ou menos consciente, ele também enviesa ou influencia a maneira como as informações são produzidas, as ênfases que são dadas ou que não são dadas, né? Então, esse livro ele vai falar um pouco disso. É quase como dizer, olha, o tempo inteiro estão nos cobrando evidências. A gente vive isso na pele, muitas vezes literalmente na pele. E aí as estatísticas parecem que nem sempre se refletem, mas como é que as estatísticas são produzidas ou por quem as estatísticas são produzidas? Inclusive o próprio Estado participa, né, desses limites. Bom, e aí eu vou entrando para o ponto 2, né, destacando, gente, esse conceito, interseccionalidade, que articula necessariamente a questão de gênero está presente e ela vai se articulando com raça, com classe social e saúde. Um aspecto bastante interessante, aqui eu destaquei alguns livros,
A perspectiva interseccional abrange diversas perspectivas e possibilidades de aplicação e vem sendo apontada como uma das grandes contribuições do pensamento e da crítica feminista à reflexão sobre desigualdades raciais. E aí tem um destaque particular para as contribuições de ativistas negras, porque num dado momento as mulheres negras diziam: ok, a gente está junto nesse movimento, mas o feminismo, até um determinado momento, tem se pautado numa pauta que é basicamente das mulheres brancas, né? Nós temos uma história, nós temos uma demanda com peculiaridades e a gente quer que isso se expresse. Não diria que existe aí uma cisão, né? Eu acho que inclusive esses encontros eles têm se dado mais, mas era necessário sim fazer esse movimento, fazer essa demarcação e começar a construir também um espaço, sendo branca e trabalhando com a questão racial, estando na academia. Muitas vezes eu tenho que enfrentar esse questionamento, né? Tenho que enfrentar em mesas, enfrentar em diferentes fóruns, tipo assim, você não me representa ou você não pode falar em meu nome. De fato, não posso. De fato, falarei sempre do lugar onde eu falo. Eu não vou me constituir, eu não vou forjar uma trajetória que eu não vivi. Isso não me impede de me comprometer, me interessar, me envolver com essa temática. Mas o modo como essa temática aparece para mim, provavelmente ou certamente não é tão visceral ou não é algo que remete a uma experiência tão visceral como pode ser para uma mulher negra, como pode ser para um homem negro, né? Então, essa questão, e às vezes me colocam muito bem isso, que ok, que existam pessoas brancas interessadas na temática racial, mas nós precisamos ampliar os espaços de vocalização das pessoas negras em vários contextos, e eu concordo plenamente com isso. Então acho que é um pouco essa ressalva aí. Bom, a gente pode dizer que não existe um único conceito nem vertente em torno da interseccionalidade. Existem abordagens diversas que convergem em alguns pontos e têm também particularidades. Elas convergem em termos de objeto para a produção social, essa ideia de pensar estruturas, mecanismos e relações, das hierarquias e das desigualdades. Destacam-se as análises em torno das relações de poder na vida social e de seus impactos nas experiências cotidianas dos sujeitos. Nas últimas décadas, a produção com base na interseccionalidade tem potencializado a reflexão crítica e voltado sua atenção para a intervenção política. Acho que é um aspecto fundamental para pensar a interseccionalidade. Já se falava desde sempre de que fatores sociais, econômicos, culturais, etc., etc., poderiam interferir na produção de vulnerabilidade ou na produção da desigualdade. Entretanto, a tendência era trazer isso de modo somativo. Isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Nesse caso, não se trata de uma perspectiva somativa, né? São entrecruzamentos. E aí, uma das grandes referências nesse conceito, que é a Crenshaw, ela traz uma metáfora para definir o conceito, né? Pensar a interseccionalidade como avenidas ou ruas que se entrecruzam e se sobrepõem, criando complexas intersecções entre mais de dois eixos de subordinação, como raça, etnia, gênero e classe, entre tantas outras. Diversas possibilidades de descrever a associação de sistemas múltiplos de subordinação, discriminação, de forma dupla, tripla, né? Raça, gênero e classe social. E aí vamos ao conceito dela, né? Em termos literais. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas
geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos de desempoderamento. Outra autora, nesse caso indiana, a Avita Brar, ela é britânica, mas de origem indiana, procura entender e compreender a racialização do gênero, articulando diferenças ou diversidade, pluralismo e hibridismo. Sua abordagem é considerada construcionista, né? Ela vai falar muito dessa ideia do conflito. Não que o conflito não esteja presente em Crenshaw, mas aqui